caminhava à frente dos discípulos rumo a Jerusalém. Eu queria tomar uma única palavra, que é caminhar, o verbo caminhar. E eu gostaria de partilhar com vocês o sentido da Semana Santa, a proposta de Deus para nós, não só para a Semana Santa, mas também para a nossa vida, exatamente a partir desse verbo caminhar. Primeira coisa importante, um caminho litúrgico é o que nós vamos fazer essa semana. De hoje até o domingo de Páscoa, a liturgia oferece para nós um caminho. E é um caminho cheio de ritos, ritos bonitos, ritos significativos, mas é um caminho de ritos, e é isso que nós vamos estar fazendo. Mas também é um caminho de fé, e o que vai dar sentido aos ritos que nós vamos celebrar aqui até o domingo de Páscoa é a nossa fé. O que vai fazer com que esses ritos sejam transformados é a nossa fé. É um caminho também de esperança. Jesus foi para Jerusalém, ele sobe para Jerusalém não simplesmente para morrer só crucificado, mas também é para morrer crucificado sim por nós, mas é também para ressuscitar. É um caminho de esperança, esperança na ressurreição. Acredito que se nós não tivéssemos essa esperança, nós não estaríamos aqui. Para que celebrar a Semana Santa se não temos esperança na ressurreição? Se a vida é somente isto daqui, uma vida terrena, não teria sentido de nós estarmos aqui. É melhor estar na praia, é melhor estar passeando, é melhor estar em casa ou fazendo outras coisas. Mas é pela esperança na ressurreição que nós caminhamos em direção à Páscoa definitiva e ainda um caminho de caridade. Por esse tempo as pessoas voltam mais para si mesmas, não no sentido egoísta, mas no sentido de reconhecer os seus pecados. Os confessionários lotam nesse tempo, e é bom, porque também esse tempo é um caminho de caridade, e caridade no sentido assim, de pedir perdão, de se perdoar, e ao mesmo tempo também de dar o perdão. Então pense com muito carinho aí. Preciso pedir perdão a Deus? Peça. Preciso me perdoar de alguma coisa? Se perdoe. Preciso dar o perdão a alguém? Dê esse perdão. Tudo isso evoca para nós caminhar, entrar pelo caminho. Da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, neste caminhar, o Senhor vai exigindo algumas coisas. A exigência para ser principalmente discípulo nesse caminhar. Lembrando as primeiras palavras do Evangelho lá da Praça Diamante. O Senhor subiu a Jerusalém à frente dos discípulos. Para mim, esse subir à frente é muito interessante, porque é Cristo que nos ensina. É Cristo que nos ensina a subir a Jerusalém, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Esse Jesus à frente, ele abre caminhos, ele nos ensina como é que nós devemos ser e o que nós devemos fazer. E aí, pegando as palavras da profecia de Isaías, eu não sei se é possível, mas se colocasse o versículo 5 da primeira leitura, é bastante interessante nós compreendermos ali. O Senhor abriu-me os ouvidos, e aí entenda não só os ouvidos para escutar, mas o coração para guardar. Não me resisti, nem voltei atrás. Ou seja, a imagem da profecia de Isaías é: o verdadeiro discípulo abre os ouvidos, abre o coração, entra por esse caminho, e ele não volta atrás. Não no sentido de teimosia, mas no sentido de dizer para si mesmo: eu caminho com o Senhor, eu quero estar na presença do Senhor.
E a profecia de Isaías traz um projeto de vida. Pelo menos é a experiência, quando eu lia e preparava, que a profecia de Isaías traz um projeto de vida. E qual que é o projeto de vida que a profecia de Isaías traz para nós? Primeiro, tem momentos na nossa vida que nós confortamos, mas tem momentos na nossa vida que nós também precisamos ser confortados. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos animar as pessoas, mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser animados. Eu creio e experimento também um pouco isso, essa solidariedade de Deus para conosco, nessa profecia de Isaías, e a solidariedade que existe ou precisa existir entre nós. O sentido da Semana Santa e daquilo que nós vamos celebrar mais lá para o final da Semana Santa, que é a ressurreição do Senhor, e a nossa caminhada em direção a tudo isso, precisa ser olhado com muito carinho também para esta perspectiva. Ou seja, o discípulo entra pelo caminho, é solidário, ajuda, conforta, anima, e ao mesmo tempo precisa receber todo esse ânimo e precisa receber também esse conforto. Por quê? Nessa caminhada tira a mentalidade do egoísmo. Busco Deus para mim, busco a salvação para mim, busco a conversão para mim. Tem que tirar essa mentalidade do egoísmo. Cristo não morreu na cruz para Ele morreu na cruz para o mundo. Cristo não veio a este mundo para desfrutar dos prazeres no sentido assim, da criação, das coisas belas deste mundo. Cristo, Ele veio a esse mundo para quê? Para trazer para nós a salvação. Ou seja, o Deus solidário, o Deus que veio ao nosso encontro. Na profecia de Isaías, antes de mais nada, tira essa mentalidade que nesse caminhar rumo à Páscoa definitiva, deve ser tirado do nosso coração o egoísmo. Só que para isso, o discípulo, a discípula, precisa ter os ouvidos abertos ao Senhor. Nesta caminhada também, o Senhor exige de nós esvaziamento. E aí, essa segunda leitura que São Paulo escreve aos Filipenses, ela é belíssima. Deus, sendo de condição divina, resolveu vir ao nosso encontro, esvaziando-se por completo, assumiu a nossa condição humana. Gente, que coisa bonita para entender que Deus, Ele quis comunicar-se conosco através da sua encarnação. Para que Ele pudesse se comunicar desta forma, Ele precisou esvaziar-se. Sendo de condição divina, Ele não precisava ou não precisaria sair de sua condição divina. Ele assumiu a precariedade do ser humano, o que é humano, a fragilidade do humano. Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama, e para isso Ele precisou esvaziar-se de si mesmo. Uma outra coisa importante: o ato de esvaziamento de Deus se dá no serviço. Na missa das 7 horas, ainda partilhando com a comunidade, eu perguntava: qual foi o maior ato de Jesus? E perguntava: foi através dos milagres? Qual é o maior ato de Jesus aqui na terra? Foi através dos milagres? Sim ou não? Não estão muito convencidos, não. Sim ou não? Foi através dos seus ensinamentos, das suas palavras? Sim ou não? Não. Foi através daquele gesto bonito da Quinta-feira Santa do lava-pés? Sim ou não? Não. Então, qual é o maior ato de serviço, de esvaziamento por completo de Deus?
Cristo morre na cruz, aí sim, é o maior e o mais importante serviço de Deus para a humanidade. Porque ali, além da encarnação, existe um grande esvaziamento de Deus. Deus de condição divina assumiu tudo que era homem, tudo que era humano, mas também e morre na cruz. Ou seja, um esvaziamento pleno, total. Bom, o ensinamento para nós nessa leitura é fundamental. Quem não se esvazia de si mesmo não pode servir a Deus, ou não pode servir os irmãos, não pode viver e fazer a sua experiência com Deus quem não se esvazia de si mesmo. Somente o esvaziar de si mesmo nos leva ao serviço aos irmãos. No Evangelho, nesse caminhar, nós precisamos fazer uma experiência dessa bonita narrativa da paixão. Eu queria pelo menos apontar quatro coisas, e a partir das palavras do próprio Jesus. Primeiro, quando Pilatos começa a interrogá-lo, e Jesus vai dizer assim, interrogá-lo perguntando: você é rei? E aí Jesus vira para Pilatos e diz assim: tu dizes. Eu fiquei imaginando que nessas palavras deveríamos lembrar de um evangelho mais no começo dos evangelhos, quando Jesus pergunta para as pessoas assim: quem eu sou para vocês? E acredito que nós devemos fazer essa mesma pergunta no dia de hoje. Quem é Jesus para mim? Por quê? Se Pilatos perguntou para Jesus: tu és rei? No fundo ele estava fazendo vários questionamentos e perguntando: afinal de contas, quem é esse homem? Quem é Jesus para você? E acreditem, somente alguém que experimenta verdadeiramente Jesus Cristo é capaz de entrar nesse caminho, é capaz de ser seu discípulo, é capaz de olhar para Ele e caminhar, e saberá que ainda não será como o Mestre, porque Jesus é Deus, Jesus é santo, Jesus é perfeito, mas vai caminhar. Talvez vai desviar algumas vezes do caminho, às vezes pode ser que vá sentar na beira da estrada, mas também vai caminhar. Somente quem experimenta Jesus é capaz de fazer isso. Nós não vamos ler para não demorar, mas os versículos 28, 29 e 30, há outras palavras de Jesus, quando as mulheres vão ao encontro de Jesus e choram, e Jesus vai dizer para essas mulheres: não chorem por mim, pensem em vocês, nos seus filhos, mas não chorem por mim. Mas no versículo 31 é muito interessante, quando Jesus vai dizer assim: se fazem assim com a árvore verde. Quem é a árvore verde? Quem é a árvore verde? É Jesus. Quem é a árvore verde? Jesus. O que não vão fazer com a árvore seca? Somos nós. Ou seja, o discípulo que entra pelo caminho, se prepare. Se prepare para um caminho de luta, de sofrimento, de angústia, porque é impossível experimentar a ressurreição sem experimentar o caminho do Calvário, sem experimentar a cruz, sem experimentar o sofrimento, e o sofrimento associado ao sofrimento de Cristo. Então se prepare. Você quer ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo? Você quer entrar por esse caminho? Então se prepare. A nossa religião, a nossa busca por Deus, não é só a busca pelo prazer, o estar bem 100% sempre, mas é também o angustiar-se, é também o sofrimento, é também as alegrias que a própria fé nos oferece, é a realização que a nossa própria fé também nos oferece. E ainda no versículo 34, quando Jesus vira e diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem.
E aqui eu fico imaginando e pensando que Jesus nos ensina a pedir perdão, a se perdoar e a perdoar os outros, porque nesse caminhar é um caminhar muito limitado, todos nós somos solidários uns com os outros na nossa limitação, e aí quem não compreende a limitação do outro, fica muito difícil a convivência em família, a convivência em comunidade. Por isso o grande desafio, desafio do próprio Cristo, que nos ajuda, que nos ensina a dizer uns para os outros: é preciso nos perdoar, é preciso entrar nesse caminho também de perdão. E para terminar, é aquelas palavras daquele ladrão, ou bom ladrão, aquele ladrão arrependido, chame como vocês quiserem, quando ele vai dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu concluo dizendo que esta deve ser a nossa oração também, a nossa oração cotidiana: Jesus, lembra-te de mim. E aí, lembrando que se aquele homem estava crucificado e rezou, também nós muitas vezes crucificados por N motivos, não só porque os outros nos crucificam, mas porque os nossos pecados também nos crucificam. É preciso que a gente reze: Senhor, lembra-te de mim. Não desanimem, entrem pelo caminho, caminhem atrás de Jesus. Tenha Jesus, Ele, o único modelo da sua vida. É nele que você deve se espelhar, é por Ele que você deve caminhar, e é nele que você deve caminhar. E vamos caminhar essa semana juntos, celebrando a Semana Santa, mas vamos caminhar também em direção à Páscoa definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.